Olá, bom dia para você! Estamos começando o Clube Rural deste domingo, Dia das Mães, com um programa super recheado de novidades. Esta semana nós visitamos Uruçuí, distrito de Nova Santa Rosa, onde aconteceu a 16ª Expo Soja, a maior feira do agronegócio do Piauí, uma das maiores do Nordeste. A feira é uma vitrine para a apresentação de soluções em tecnologia, máquinas e insumos e soluções sustentáveis para facilitar a vida do homem do campo e ainda melhorar a produtividade e a eficiência. E no programa de hoje você vai ver mais. Em Picos, uma cooperativa de cajucultores está movimentando a economia local. A castanha, que antes era vendida crua, agora passa por um processo de beneficiamento, ganhando mais valor e qualidade para o mercado externo. E em clima de homenagem ao Dia das Mães, a nossa equipe acompanhou a rotina de trabalho de um grupo de mulheres que mantém viva a tradição da farinhada, um ofício que mistura força, coragem, afeto, união e orgulho das raízes. Então prepara o café, se acomoda aí no sofá, que o Clube Rural já começou e tem muita informação boa esperando por você. Olá, mais uma vez, bom dia para você que nos acompanha. O Clube Rural, esta semana, veio até o distrito de Nova Santa Rosa, em Uruçuí, no sul do estado. Viemos acompanhar de perto a 16ª Expo Soja, a maior feira do agronegócio do Piauí, uma das maiores do Nordeste do Brasil. A feira reuniu essa semana 116 expositores e movimentou negócios na ordem de R$1 bilhão. E olha que estamos em ano de estiagem. Aqui se apresentou soluções tecnológicas e tudo para facilitar a vida do homem do campo e proporcionar mais eficiência e bons resultados. Vamos acompanhar. O Parque de Exposições de Nova Santa Rosa, em Uruçuí, a 540 quilômetros de Teresina, foi por 4 dias a cidade do agronegócio. Foi palco da 16ª Expo Soja. O evento marcou 50 anos desde que a Embrapa realizou as primeiras experiências com a soja no estado. Quando nós plantamos a primeira planta de soja lá em Uruçuí, em 1980 para 81, naquela safra, né? Essa primeira planta, hoje temos 50 anos depois, 1 milhão e 100, 1 milhão e 200 mil hectares, considerando 200 mil plantas por hectare em média, nós temos algo em torno de 240 bilhões de plantas de soja gerando essa produção que está aí, impactando 4 milhões de toneladas previstas para esse ano e gerando todo esse contexto de desenvolvimento. 50 anos depois desse ponto de partida, a feira atraiu 116 expositores em busca de novas oportunidades. E para seduzir os visitantes, um mundo em soluções para a produção agrícola. O mais moderno em maquinário, como esta colheitadeira, que pode até custar R$4 milhões, mas faz quase tudo sozinha e pode até ser monitorada remotamente. Já vem com automação real, são vários sensores que elas mesmas se autorregulam de acordo com a necessidade da cultura. Também com telemetria, que hoje você acompanha tudo no seu escritório, no seu celular, do que ela está fazendo, questão de consumo, manutenção. Investimento em tecnologia e em conhecimento foram considerados fundamentais para gerar otimismo. E otimismo é considerado algo muito necessário, principalmente para encarar os desafios impostos pela instabilidade climática esse ano. Em fevereiro choveu pouco, justamente na fase de enchimento dos grãos de soja. E isso provocou perdas de mais de 30% para vários produtores. As perdas na safra foram um assunto dominante nas rodas de conversas entre produtores, muitos buscando alternativas. Experiente, seu Cornélio recomendou prudência nos próximos investimentos. Você sempre tem que estar preparado para uma eventualidade como essa que aconteceu nessa última safra, né? As pessoas que estão muito alavancadas, elas têm um problema depois que der um problema de frustração de safra. Qualquer frustração, que eles já estão preparados deu 60 sacos por hectare, eu vou conseguir. Não tem que trabalhar com 60 sacos, tem que trabalhar com 40 sacos. Com 40 sacos, você conseguir sanar todas as dívidas, você está bem. Agora, não pensar que vai ter 60 sacos, porque isso um ano não vai ter. Então, tu tem que estar preparado para isso, né? Não faltaram também conselhos de renegociações dos financiamentos já contratados. Conversar com os bancos, tentar alongar as dívidas, tentar um juro mais baixo, ser prudente nisso. Não buscar dinheiro novo, tentar dinheiro velho, pagar o dinheiro velho e fazer uma lavoura mais barata.
4 bancos que atuam com maior força no agronegócio participaram da feira. O mais atuante no Nordeste ainda não recebeu pedidos de alongamento de prazos, mas já se prepara para negociar. Se as perdas justificadas em decorrência de qualquer fator climático adverso, que pode ser chuva ou estiagem prolongada, o banco sempre esteve e agiu tempestivamente para prorrogar. Mas a maior preocupação dos produtores continua sendo infraestrutura. Com a melhoria das estradas, a energia elétrica virou alvo de queixas. Durante a feira, interrupções no fornecimento atrapalharam a realização de palestras. O líder dos produtores disse que oscilações impedem também novos investimentos. O nosso pleito maior, a nossa maior dificuldade para o Piauí prosperar mais ainda é a energia elétrica, porque as indústrias vão precisar de uma demanda muito grande. E se isso frear, as indústrias também vão frear. Então temos riscos, corremos risco de perder indústrias chegarem no Piauí e o Piauí com isso não crescer, não trazer empregos, não trazer investimentos por falta de energia elétrica. Na visita que fez à Expo Soja, o governador Rafael Fonteles ouviu as queixas dos produtores e prometeu cobrar investimentos junto à distribuidora de energia. E o desafio agora passa a ser a energia. Então, temos tido conversas avançadas com a Equatorial para melhorar a distribuição de energia nesses polos agroindustriais que estão se formando. Em Bom Jesus, em Uruçuí, em Baixa Grande do Ribeiro, em Santa Filomena. Então eu estou muito focado agora em destravar várias ações da Equatorial para melhorar o abastecimento energético no Piauí. Parabéns aos organizadores e participantes por enfrentarem de forma tão otimista esses desafios. E agora o Clube Rural vai ao seu primeiro intervalo. No próximo bloco a gente vai acompanhar o trabalho de uma cooperativa de cajucultores em Picos, que está agregando mais valor e qualidade para a castanha que vai para o exterior. A gente volta já. Sabe por que Uruçuí cedia a Expo Soja? O município é o 38º na lista de 100 municípios mais ricos do agronegócio do Brasil. Mas esse ano os produtores da região enfrentaram um desafio severo. As mudanças climáticas provocaram uma seca no começo do ano na fase de enchimento dos grãos de soja. Isso acabou provocando perdas e obrigando produtores a buscar alternativas para compensar. Para a maioria dos produtores de grãos nos cerrados do Piauí, a safra de soja este ano foi como uma página a ser virada na história do agronegócio do estado. Uruçuí, a 450 quilômetros de Teresina, é o 38º entre os 100 municípios mais ricos do agronegócio do Brasil e recebeu pouca chuva em fevereiro. Segundo este agrônomo, justamente numa das fases mais importantes do cultivo. A gente tinha uma expectativa muito grande, da produção esse ano. A gente vem trazendo muitos investimentos, principalmente na parte de solo, para melhorar a estruturação, fazendo esses investimentos a fim de ter uma produtividade maior. A gente teve um intempérie climático esse último ano, em fevereiro, houve uma estiagem. Foi o suficiente para uma queda de até 30% na produção. Os grãos são sadios, porém a massa deles, o peso acaba sendo menor, que resulta numa perca de produção. Imagine o sentimento do seu Wilson ao perceber os efeitos das perdas em 2.500 hectares cultivados. Vinha uma grande promessa de uma grande safra e a gente teve essa estiagem em fevereiro. Desanima de uma forma momentânea, mas o agricultor sabe que tem esses intempéries, Essa indústria a céu aberto, é sabido que aqui e acolá pode acontecer esse tipo de problema. Os produtores podem até desanimar com os prejuízos causados pela estiagem, mas rapidinho eles erguem a cabeça e buscam alternativas. Aqui no Cerrado, muitos estão aproveitando o que sobrou da palhada da soja para preservar a umidade do solo para apostar na segunda cultura, chamada safrinha. Uns produtores apostam no cultivo do milho. Outros, como aqui na fazenda Marcolim, estão investindo mesmo no sorgo. Esta gramínea aqui normalmente é utilizada na fabricação de ração para o gado. Mas a partir deste ano no Piauí, ela deve ser matéria-prima também para a produção de uma fonte limpa de combustível, o etanol. A indústria que vai produzir etanol a partir do milho e do sorgo está sendo construída a cerca de 25 quilômetros de Uruçuí.
e já comprou os 150 hectares que seu Wilson plantou como experiência. O mercado hoje tem aceitado muito melhor do que aceitava há poucos anos atrás, até mesmo por conhecer, né? Está incluindo dentro da ração e num futuro breve aí, com essa empresa aqui se instalando na região, vai ter um consumo de grandes quantidades de sorgo. Então uma cultura que se utiliza na segunda safra, ela tem uma boa resistência em termos de estiagem, né? Consegue ter uma produção mesmo com pouca chuva, então é uma opção interessante para a nossa região. O Eduardo explica que a opção pelo sorgo foi indicada pela maior resistência da planta ao calor e ao baixo volume de chuvas na região. Veio uma opção como segunda safra, é uma cultura bastante resistente à seca e essas chuvas que a gente teve foi o suficiente para produzir. Essa área aqui a gente já está com os grãos bem formados, então daqui a uns dias a gente vai colher essa área aqui e a chuva foi suficiente para a produção dela. No município de Picos, uma cooperativa de cajucultores que antes vendia o produto na forma crua, agora está beneficiando, aumentando o valor e a qualidade para o mercado externo. Na linha de produção dessa agroindústria, a castanha de caju é o coração de tudo. Tem castanha para todos os gostos. Isso, aqui a gente tem uma variedade de produtos da amêndoa de caju e a gente faz dela vários tipos, subtipos. Tem uma classificação, a gente tem uma W3, tem uma W4, a gente faz também a castanha doce, que é a caramelizada em alguns sabores, e a torrada e salgada com óleo. Este ano, a expectativa é beneficiar 300 toneladas de castanha, um salto de 50% em comparação com a última safra. A gente está aumentando a nossa exportação para o ano de 2025, primeiro semestre de 2026, em torno de 50%, isso para lá, para a Itália, né? E acreditamos no aumento, no geral, de 30% com relação ao mercado interno. Em Picos, já faz 20 anos que a Cocajupe, Central de Cooperativas dos Cajucultores do Piauí, vem fortalecendo a cadeia produtiva do caju. Hoje, são 160 famílias cooperadas. Seu Luiz, que planta caju há 20 anos, diz que o projeto fortalece a agricultura familiar e garante mais dignidade para quem vive da terra. Melhorou muito, quando no início da safra todo mundo já está pensando, já sabe o que vai fazer praticamente 50% da sua produção, né? Então ali já o cara já segura, já está sabendo que vai ter aquele benefício e melhora bastante. O beneficiamento da amêndoa valoriza muito mais o produto. Em vez de vender in natura, a castanha sai pronta, com mais qualidade e melhor preço. Quando escolhe vender a produção no campo, o produtor enfrenta a variação no preço da castanha, que geralmente oscila bastante entre o início e o fim da safra. Aqui na Central de Cooperativas é adotada a política do preço mínimo, definido com base na média do valor praticado no mercado e mantido durante toda a colheita. Esse sistema funciona como uma garantia para os pequenos produtores. Além da castanha, a cooperativa também produz cajuína e está ampliando os negócios. Vem aí mais 3 fábricas para fortalecer ainda mais a produção. Nós estamos aí em fase de construção de 3 unidades ligadas à Cocajupe, mais ampliação de mais uma, ou seja, nós vamos ter 4 unidades, cada uma delas com uma capacidade em torno de 150 mil garrafas. E a gente acredita que essas unidades estejam prontas já no início da safra e a meta é essa, é chegar aí a 400 ou 500 mil garrafas ainda no ano 2025. Segundo o IBGE, o Piauí tem 73 mil hectares plantados com caju. O estado já é o segundo maior produtor de castanha do país. Neste ano, a estimativa é que sejam colhidas cerca de 30 mil toneladas de castanha, um aumento de 13% em comparação com o ano passado. E para manter esse ritmo, o segredo é pesquisa no campo e assistência técnica de perto com os produtores. Tudo que nós temos no Brasil hoje é desenvolvido pela Embrapa. E a assistência técnica é quem leva esse conhecimento ao produtor. Ele faz esse trabalho de extensão rural e assistência técnica. Então nós temos aqui na nossa região de Picos, no Vale do Guariba, nós temos exemplos de produtores que receberam orientação técnica e que, é bom que se refrise, aplicaram toda a orientação. E estão tirando aí em torno, já no segundo ano, em torno de 1.250 kg de castanha por hectare. Então isso é importante que seja dito, porque tudo começa lá no campo, através de uma boa semente, de uma boa muda de caju.
E chegou a hora de conferir a previsão do tempo para alguns municípios do interior do Piauí. Em Uruçuí, o dia deve ser nublado, com previsão de chuva. A temperatura varia entre 24 e 34 graus. Amanhã o sol aparece entre muitas nuvens ao longo do dia, com possibilidade de chuva à noite. Em Floriano, hoje o tempo é de sol com muitas nuvens. A temperatura mínima é de 23 graus e a máxima de 34. Amanhã o dia será de sol com algumas nuvens, sem previsão de chuva. A temperatura vai de 23 a 35 graus. Em Campo Maior, no norte do estado, dia de sol com algumas nuvens, a temperatura mínima de 23 graus e a máxima de 33. Amanhã, segunda-feira, muito sol na cidade com máxima de 33 graus. A temperatura mínima fica em 26 graus. Vamos a mais um intervalo aqui no Clube Rural. No próximo bloco, uma homenagem especial ao Dia das Mães. A rotina de trabalho de mulheres que mantém viva a tradição da farinhada, um saber ancestral que valoriza também prato típico da nossa culinária. Até já! Estamos de volta e hoje, domingo, Dia das Mães, o Clube Rural preparou uma homenagem super especial. Na zona rural de Teresina, a repórter Josiane Souza acompanhou a rotina da farinhada, feita por mulheres que mantêm viva uma tradição ancestral, com muito amor, união e sentimento de continuidade. Mães, filhas, sobrinhas e noras lidam com a mandioca e transformam esse saber ancestral em sustento e também motivo de muita união. Por trás dos tachos e fornos de barro, cada beiju preparado carrega também amor e sentimento de pertencimento. O cheiro do beiju tostado na chapa se espalha e avisa quem passa. A farinhada começou. Mas o que um processo produtivo, a prática de fazer farinha, goma e tantos derivados da macaxeira, é um ritual carregado de memória, suor e afeto. E neste Dia das Mães, o Clube Rural volta os olhos para essas mulheres que mantêm viva a tradição, transformam a mandioca em alimento e legado. Em casas de farinha espalhadas pelo Piauí, mães e filhas dividem a lida com a mesma naturalidade com que compartilham histórias. A mandioca cultivada vira goma, massa e, por fim, farinha, graças ao trabalho conjunto que une força, delicadeza e amor. Aqui em Teresina, essa tradição ainda pulsa. A farinhada não é apenas uma prática agrícola. Ela carrega a simbologia da continuidade e do pertencimento. Filhas, sobrinhas, noras e agregados, todos unidos para seguir um legado deixado pela matriarca da família, Dona Livramento. A Dona Livramento e São Antônio Tomás, que eram moradores lá de José de Freitas e trouxeram essa tradição para cá. E aí eles construíram essa casa de farinhada que existe há 50 anos. Todo o processo ele é feito aqui também, desde a chegada da mandioca, do descascar, lavar, passar no motor, imprensar, até chegar ao ponto da goma, no qual a gente mistura com 2 tipos de coco, que é o coco babaçu e o coco da praia. E também tem a opção de estar sem coco, né, que a gente chama do beiju branco. Ensinar o ponto da massa, o jeito certo de mexer o tacho ou o tempo do forno é também transmitir valores, respeito pela terra e orgulho pelas raízes. Aprendizado repassado de mãe para filha. Minha mãe ia fazer lá no interior, eu prestava atenção e aprendi. Eu com 9 anos de idade eu já fazia beiju. Tava umas trem, botava o fogo de baixo e a pedra de cima, e a gente fazia beiju. Muitas filhas aprendem observando em silêncio, até chegar o momento de pôr as mãos na massa. Comecei com, acho que, 16 anos, a ajudar ela. Eu só passava o leite, o coco, mas eu não molhava, só ela fazia as outras coisas. Aí depois que eu passei a molhar, atender. Entre fogões de barro, peneiras de palha e mãos calejadas, mães transformam o cotidiano em herança. A Socorrinha é a filha da Dona Livramento, que, como mostramos, iniciou essa tradição na família. Todo o passo a passo foi aprendido desde muito cedo. E a senhora tem orgulho de seguir esse passo da sua mãe? Sim. Por quê? Aqui nós temos toda uma história, né? Isso é orgulho, certamente, né? Esse choro é de orgulho, de saber que a sua mãe ensinou, todo mundo dá a sua contribuição. Vocês fazem isso com amor, né? Fazer esse beiju é uma demonstração de amor. Exatamente. Ela deixou isso aqui pra gente e estamos continuando.
No preparo da massa, na mistura do coco, em cada etapa, ela carrega o amor da mãe pela arte de preparar o beiju. No fim do dia, são incontáveis beijus feitos e em todos eles, a expressão do amor vai alimentar muita gente e aquecer o coração de quem segue com orgulho o ofício. A produção representa muito mais do que alimento, é resistência cultural e identidade preservada. Guerreiras, né? Somos guerreiras. Com certeza. E felizes. Felizes, com certeza, né? E fazem muitas pessoas felizes, porque recordam a sua infância, a sua memória afetiva, voltam ao passado ao comer um pedacinho desse beiju. Verdade, com certeza. Gostou da nossa homenagem especial? Com ela, nós encerramos nosso programa, desejando felicidades a todas as mães, as da farinhada e as de todo o estado do Piauí, a sua mamãe. Se você tem mãe presente com você, valorize esta presença a cada dia, a cada minuto. Se você não tem mais a presença física da sua mãe, dê valor às memórias e aos ensinamentos deixados. O Clube Rural de hoje vai ficando por aqui. Nossos agradecimentos à organização da 16ª Expo Soja e a você que nos assistiu nesse domingo especial do Dia das Mães. Muita paz nesse domingo, uma semana bem produtiva e até o nosso próximo encontro.